Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, iniciando mais um episódio do NEGcast, dessa vez episódio com Bain & Company, com a presença da nossa ilustre convidada palestrante que palestrou nosso evento hoje sobre gestão. Raquel, seja muito bem-vinda a mais um Oi, gente, NEGcast. tudo bem? Tudo bem, Raquel? Legal. Então, eu aqui, o Francisco Fran, aqui presidente executivo atual do NEGPO em 2024. E, Raquel, está sendo uma grande honra a gente receber de novo a Bain aqui no nosso Decola. Bastante tempo já que a gente tem essa parceria, né, com vocês presentes. É um prazer estar aqui, gente. Sempre bom voltar, conversar com todo mundo. É sempre uma experiência prazerosa. Sempre bom. Bons tempos de faculdade. Legal, fantástico. Então, Raquel, hoje aqui no Decola, tu comentou bastante, né, a tua participação foi muito trazendo o grande conhecimento que tu na Bain e a própria Bain tem sobre ferramentas de gestão, sobre gestão em si. Trabalha com muitas empresas na parte de consultoria, ajudando nos processos de gestão delas. Até em outras capacitações que a gente teve e tudo mais, a gente já conversou sobre isso, questão de cultura, questão de como a gente consegue liderar esse time, gerir isso. Mas a gente não conversou muito sobre um tópico que é muito diário, rotineiro do dia a dia do movimento Empresa Júnior, que é a parte do empreendedorismo. Que, querendo ou não, para ser bem sucedido precisa de uma metodologia, um mecanismo de gestão eficiente. Mas eu queria saber, a gente não conversou tanto sobre o que é gestão para ti, na verdade, o que é empreendedorismo para ti e como que vocês na Bain, na verdade, têm esse ponto de vista sobre o empreendedorismo. Eu acho, vamos lá, acho que o primeiro ponto acho que, cara, pra mim, empreendedorismo nada mais é do que pensar em algum produto ou algum serviço ou em algo muito grande que eu vou resolver das pessoas, tá? E a melhor forma de ofertar isso, tá? E quanto eu vou cobrar pra isso. Acho que esse é o principal ponto, tá? Ou seja, nada mais é do que pensar em qual é o melhor product market fit que eu vou ter para alguma coisa, tá? E trabalhar para fazer isso. Acho que como empresa, na verdade, isso é uma grande visão da empresa, tá? A gente sempre fala muito sobre isso, sobre o product market fit. Então, às vezes eu tenho um produto muito bom que ninguém quer. Às vezes eu tenho, assim, um produto muito ruim que eu não deveria ter lançado, porque daí eu queimei o meu nome, tá? Então, esse é um ponto muito relevante. Ou, às vezes, eu tenho um produto muito bom que algum local específico não quer, tá? E acho que o ponto aqui é porque eu posso estar vendendo alguma coisa para alguém de Porto Alegre que não quer, mas que em São Paulo faz muito sentido, porque as pessoas mudam, o ritmo de vida muda, tudo muda, tá? E aí, enfim, acho que esse é o ponto. Acho que o empreendedorismo é sobre isso, é sobre encontrar o melhor product market fit que existe. E é claro, né, ter toda uma estratégia para depois que eu faço isso, como eu entro no mercado, ganho o mercado aqui, como eu fico. Raquel, gostei muito da definição que tu deu, principalmente levar em consideração os cenários específicos de cada região. Tu falou, né? Empreendedorismo certamente deve ser muito diferente aqui, tanto região sul, e principalmente nesse cenário pós-enchentes, um cenário muito mais fragilizado, tem todas as nuances, independente da situação, sempre vai ter nuances que vão regular as situações específicas e as próprias circunstâncias que vão levar ao sucesso de qualquer iniciativa empreendedora. E a gente vive no século XXI, evidentemente, no Brasil, um cenário selvagem, para se dizer o mínimo, né? Onde tu tem competição para todos os lados, e ainda mais cenário de empresa júnior, tu tem sempre alguém querendo puxar teu tapete, tem sempre alguém competindo, alguém nas tuas costas, alguém pronto para tomar o teu lugar. E eu quero saber de ti, mais especificamente da Bain, inclusive, como que a Bain consegue utilizar a inovação ou oferecer serviços de inovação para essas empresas, para elas conseguirem essa posição de destaque no mercado, se diferenciarem em meio a essa selva de concreto que é empreender no Brasil. Bom, acho que a Bain, como empresa, tem uma metodologia de estratégia muito bem definida para isso, tá? Eu acho que a metodologia de estratégia que a gente mais faz é que a gente chama, já está embutido em todos os projetos que a gente faz, que são as famosas estratégias de Today Forward e Look Back, que é
se eu olhar daqui para o futuro, ou seja, todas as tendências de futuro relacionadas ao cliente, à empresa, ou em que mercado. Às vezes o cliente quer entrar no mercado totalmente diferente, a gente vai fazer um projeto de estratégia para isso especificamente, tá? Então a gente vai olhar quais são as tendências, a gente vai trazer daí os especialistas que a gente tem de inovação, tá? As pessoas ficam mapeando isso, entendendo o consumidor, falando com as pessoas, vai trazer isso, vai apresentar para as pessoas. Depois a gente vai fazer o famoso Future Back, que é o que está aí, que tá por aí, que já está acontecendo, que já é inovação, que a gente acha que vai ser muito disruptivo, que vai afetar as pessoas. E a gente vai basicamente definir um cenário que é onde isso se encontra, tá? E a partir disso a gente fala a definição de onde a gente deveria, então, jogar, como a gente consegue vencer, e aí quais são os diferenciais que a empresa tem, quais são as coisas que ele ainda não tem. Se eu não tenho, eu vou desenvolver internamente. Se eu não consigo desenvolver internamente porque leva muito tempo, vou comprar uma empresa que já faz isso, tá bom? Ou então isso aqui é muito interessante, mas o meu competidor já começou a fazer há muito tempo, então ele vai ganhar de mim, vou despriorizar e fazer em outro lugar. Mas acho que a ideia que a gente pensa é sempre com essa lente de inovação, que é daqui para frente o que acontece. Mas assim, de ideias disruptivas que todo mundo já teve na cabeça, que lá em 1990 era um carro voador, tá? Vindo para cá, onde é que as coisas elas pousam e como a gente consegue fazer isso. Que legal, muito interessante essa resposta para uma pergunta muito bem construída. Eu acho que inclusive um ponto que eu acabei não tocando na introdução, a gente não falou muito sobre a Bain, mas a Bain & Company é uma das 3 maiores empresas de consultoria estratégica do mundo, uma empresa global super grande e muito referência assim, em atender demandas, a resolver problemas de grandes empresas que acabam moldando o jeito como a sociedade vive, por assim dizer. E eu queria entender um ponto que muito comentou sobre essa parte de empreender, de realmente criar uma solução, criar um produto que possa ser vendido, né? Então cobrar por isso, então criar um valor e acabar tirando uma receita disso, né? Afinal, empresas precisam do seu oxigênio, né? Que é a receita. Eu queria entender uma coisa. Tem vários viés, várias interpretações, principalmente nesse mundo aqui das startups e tudo mais, dessa cultura de inovação, sobre o intraempreendedorismo, que é empreender dentro da sua própria empresa. A gente já fez um episódio aqui dentro do NEG com a Ambev e eles falam muito sobre isso, de que eles ainda assim são empreendedores, mesmo trabalhando numa grande corporação. Eles conseguem tocar seus próprios projetos com muita autonomia, dar ideias novas e criar novos produtos, propostas até dentro de um processo trainee, por exemplo. E eu queria entender do contexto da Bain, como que vocês, consultores que trabalham na Bain, na verdade, entender como que vocês, ou se vocês têm algum aspecto da cultura da Bain que trabalha com esse ponto de vocês terem essa autonomia para sugerir novos processos, ou se é muito mais você seguindo uma cultura, uma receita de bolo, assim, para ajudar empresas que realmente buscam aí sim essas inovações e impulsionar elas nisso. Eu acho que eu poderia dizer basicamente que quase todo o processo quase todo projeto que a gente faz é quase um filme intraempreendedorismo diferente, tá? Mas geralmente é mais a gente fazendo empreendedorismo voltado para o cliente. E aí o que eu quero dizer com isso? Como se fossem sócios, resolvendo o problema deles. Exatamente, eu não diria assim, não é como se a gente fosse sócios, né? Porque, enfim, depois a receita não veio pra mim. mas brincadeiras à parte, eu acho que o ponto principal, que é o grande diferencial do nosso trabalho, é a gente geralmente vende um projeto que tem um objetivo, tá? E geralmente sócios que são maiores especialistas têm em grandes linhas como a gente entrega esse grande objetivo, tá? Mas daí para baixo é o próprio time definindo qual é a melhor estratégia, qual é a melhor análise, se essa análise é melhor do que aquela, ou faz as duas, mas eu não vou apresentar as duas para o cliente, porque eu não vou... qual é a melhor forma de conduzir o cliente nessa reunião, ou em todo o processo do projeto, que nem eu falei. É um cliente que precisa de poucas interações, ele tem muita certeza sobre o que eu estou falando.
é um cliente que precisa de muitas interações com baixa certeza, porque ele quer co-construir, tá? Isso aqui muda muito de perfil para perfil de cliente, tá? Por exemplo, atualmente, o cliente onde eu estou, cara, é uma co-construção total. Basicamente, eu não consigo trabalhar sem o input deles, tá? E acho que assim, eles não conseguem implementar as coisas sem um olhar um pouco mais organizado, um pouco mais estratégico sobre o que é prioritário, o que ele precisa estar. Então, como a gente está fazendo uma implementação, qual é o MVP que eu vou lançar, e aí depois como eu vou evoluir ele. Isso é uma empresa de médio porte? É uma empresa de grandíssimo porte. Grandíssimo porte? Olha, que interessante. Esse aqui é uma empresa, assim, acho que de todos os clientes onde eu já trabalhei, já foram vários, é o maior cliente que eu tenho. Nossa, e aí acho que o ponto relevante é que aqui a complexidade de alinhar todas as pessoas para todo mundo fazer o que quer, para todo mundo na verdade estar assim, atrás do mesmo objetivo é muito relevante. E aí eu falo que é quase esse, não vou dizer que é um intraempreendedorismo, porque no fundo não necessariamente, a gente não faz tantos produtos da BEM em si, tá? Mas para o cliente é 100%. E aí dentro da empresa a gente tem muito assim, não é um intra-compartilhamento de coisas, tá? Então às vezes a gente faz um projeto que é muito disruptivo ou é o primeiro projeto de um tipo que a gente fez na empresa e a gente tem sempre o pensamento de, tá bom, mas aí como eu compartilho isso com as pessoas, tem algum ponto relevante? Deixa eu marcar uma coisa específica para isso, um treinamento para isso. A gente vai desenvolver um ponto de vista diferente sobre um aspecto de uma indústria que a empresa como um todo ainda não tinha, mas que agora a gente amadureceu o suficiente vai fazer. Então eu acho que todo projeto envolve esses pontos aqui. E é quase que durante o projeto como isso funciona melhor para o cliente e aí no final do projeto sempre tem essa semana de fazer internamente para a empresa. Isso aqui faz sentido? Eu fiz um projeto que é bem diferente, eu fiz um projeto que era assim, já fizemos muito e já exaurimos quase todos os pontos de vista. E aí a gente pensa em como transformar isso internamente em algo que as pessoas utilizem também. Que legal, fantástico. Antes de tu fazer a próxima pergunta, Filho, acho que isso é um ponto muito interessante esse que tu trouxe de como se tu empreendesse através do teu cliente. Acho que justamente por isso, por trabalhar, né, nessas consultorias como a BEM, por exemplo, com vários clientes por um período, às vezes, rápido assim, de tempo, né, várias equipes, várias empresas que tu atende, resolvendo vários problemas, empreendendo dentro de outras empresas de vários setores, que muita gente sai dessas consultorias para empreender, abrir seu próprio negócio, achar um sócio de algum, até mesmo de algum cliente que atendeu, né, e acabar criando uma grande empresa. Vocês já têm o conhecimento de uma consultoria grande, sabem como é que resolve os problemas, Sim. Já tiveram experiência e acabam trazendo. É o perfil bem comum. Muito legal. Exato. Faz excelentes observações também. E de todos os pontos. Curioso só muitas startups, a gente gostou muito de contratar consultores. Então, às vezes, as pessoas não necessariamente saem porque tiveram a ideia, mas é porque alguém, assim, chegou para eles com uma ideia mais no estágio inicial, mas em que as pessoas acreditam muito e aí elas acabam saindo para ajudar a construir essas startups que são pequenas, mas que às vezes a gente sabe que tem muito potencial. Pequeno mercado, né? A maior parte das empresas no Brasil ainda são empresas familiares, é uma coisa bem comum. Eu achei muito, não chocante, mas para o público que está vendo é uma informação que pode parecer até vezes contraditória, que tu fala de mesmo empresas grandes têm problemas grandes, problemas de gestão, que todos os pontos que tu trouxe são... Eu tendo a acreditar, sendo bem sincera, que quanto maior a empresa, tá, maiores são os problemas de gestão que ela tem. Mas por quê? Porque elas têm uma empresa grandes empresas geralmente são empresas antigas, tá? Então tem toda uma cultura inicial engessada, o planejamento, como eu fazia isso antes, e elas têm assim problemas muito grandes que também são para empresas que são antigas e muito grandes, são muito grandes, majoritariamente, tá? Se elas têm mais de 15 anos, tá? Que a maior parte das grandes empresas do Brasil são assim, elas têm coisas que elas precisam fazer para manter o negócio rodando, enquanto elas precisam inovar e se remodelar, tá?
E aí elas têm muito tempo de coexistência entre diferentes sistemas de gestão, unidades de equipes, e isso em si é muito complexo, tá? De gerenciar. Então, assim, acaba tendo bastante ineficiência, eu diria isso. E aí vai muito do que eu falei, do perfil de empresa, que antigamente o Brasil usava muito o perfil de ter empresas de comando e controle. Eu mando, eu faço, tu volta aqui quando fez, eu mando de novo, tá? E hoje em dia as novas empresas, elas não funcionam mais assim, tá? Esse não é mais um bom sistema. Só que é isso, sabe? Mudar isso é difícil, e mais difícil do que mudar isso é mudar o comportamento da pessoa que entrou na empresa, quando a empresa funcionava assim, e fazer essa pessoa mudar o seu perfil em relação ao próprio trabalho, tá? Então, acho que isso aqui é uma questão, assim, a gente geralmente não dá bola, tá? Porque eu acho que geralmente a gente, dentro da empresa júnior ou até dentro do cliente, se ele não é tão grande, a cultura não é tanto essa, tá? Então as pessoas querem fazer, querem resolver, e aí isso é tudo, enfim, tudo incrível. Acaba se tornando mesmo um problema de capacitação técnica e mais um problema de cultura, efetivamente, né? Exatamente, eu já ia dizer, eu acho que poucas são as empresas que realmente têm um problema de capacitação técnico gigantesco, tá? Acho que é difícil, e quando elas são enormes, elas contratam alguém que resolva isso, tá? O problema é, mas eu contratei essa pessoa que é totalmente diferente, ela chega aqui e ela sozinha, ela também não resolve o mundo, né? Então, tem que ter um esforço muito grande para mudar isso, mudar o pensamento, mudar o jeito que as coisas funcionam. Tem outras questões ainda, por exemplo, tu falou essa questão de contratar alguém externo, de dar essa capacitação técnica, tu incorre em várias situações. Essa pessoa ela pode não conseguir se conectar quadramente com o time, ela pode não ter habilidade de liderança bem desenvolvida, então ela não vai conseguir comunicar quaisquer informações úteis ou quaisquer propostas que possam ajudar mesmo numa intenção positiva, pode acabar passando batido mesmo porque a pessoa não conseguiu se conectar de maneira efetiva com o time e não conseguiu passar a informação. Às vezes leva tempo para ela ganhar uma credibilidade interna dentro da empresa. Isso acontece também, né? Tá vindo uma pessoa totalmente de fora, começa a falar um monte de coisa que não é bem o que a gente estava acostumado a fazer. É preciso levar um tempo, primeiro para acostumar, e depois primeiro precisa levar um tempo para a cara da pessoa, tá, gente? Isso acontece muito, tá? E depois para começar realmente a ouvir a pessoa, prestar atenção e estar disposto a contribuir com o que ela quer fazer. Isso que a gente está falando. É difícil, tá? Porque às vezes é isso. Uma pessoa sozinha não consegue mover tudo. Às vezes, enfim, precisa de muitas pessoas e é isso. Tem que ir achando aliados, tem que ir achando multiplicadores e tem que botar as pessoas para fazerem isso, tá? Porque mudar, enfim, é o famoso quase que propaganda de produto, né? O famoso boca a boca é a melhor recomendação que se tem, né? E acho que assim, até para botar uma pessoa dentro de uma empresa, ter pessoas que falam bem dela é a melhor coisa para levar os outros a darem credibilidade a elas também. Então, eu acho que para terminar é bom voltar ao cerne da questão, porque todos os pontos que tu falou aqui têm correlação com um único tema, que é a especialidade da BI, gestão, nada menos que isso, né? E voltando mais então para o nosso universo de empresa júnior, porque tu falou de pontos e questões muito complexas, porque eu tenho conhecido uma frase boa que todos os problemas simples do mundo já foram resolvidos e restaram a nós meros mortais apenas os problemas complexos. Exato. E gestão, com todas as nuances que tu trouxe para nós, evidentemente é um dos problemas mais complexos, se não o mais complexo dentro de um mundo empresarial. E para empresas júniores que têm alta rotatividade, tem membros que não são formados ou não têm uma capacitação técnica efetiva pré-entrar na empresa e buscam realmente se formar dentro da empresa e adquirir todas as capacidades técnicas e de comunicação dentro. Eu queria saber então, para ti, qual que é a importância de gestão dentro de uma empresa júnior? Eu acho que a gestão dentro de uma empresa júnior ela é muito fundamental, tá? E aqui eu não vou falar a gestão de as estratégias, não é nem as estratégias, os fóruns mais específicos, mas a gestão ela começa num ponto básico que é comunicação. E eu acho que dentro de EJs, muitas das EJs têm problemas inclusive de comunicação, que é, eu falo para uma pessoa fazer alguma coisa
e ela vai fazer, mas se ela não conseguir fazer, ela não necessariamente vai avisar que ela não está conseguindo, vai falar qual é o problema que ela tem. Não vai dizer que não entendeu. Não vai dizer que não entendeu. Por exemplo... Tem problema de cultura, né? Um projeto na ABEM é quase uma EJ, tá? A gente entrou lá, tem um problema, todo mundo vai resolver. Então, se eu tenho um membro novo, o membro mais júnior do projeto, que são assim, um estagiário, o maior erro que eles cometem é, a gente fala, conversa, e ele fala, beleza, entendi. Você sabe que ela não entendeu. A pessoa não falou que não entendeu. E aí tu fica literalmente sentado e falando, vou impressionar vocês. Eu vou esperar 5 horas pra ela voltar aqui com uma coisa que não é o que eu pedi. Aí eu vou ficar, puxa, não era isso. Então eu acho que um dos pontos mais relevantes que eu acho que é dentro de EJs é a gestão é muito relevante, mas ter uma cultura aberta de perguntar, de resolver os problemas em conjunto, de fazer com que os membros tenham a proatividade de procurar as coisas e ter, assim, acho que, sendo bem sincero, tem muita rotatividade dentro das EJs, tá? Mas encontrar uma forma de manter o conhecimento dentro da EJ, eu acho que é tão relevante quanto só fazer o projeto em si. Então, lembra que eu falei para vocês? A gente faz o projeto para o cliente, depois volta e pensa, mas internamente, como eu crio um material que ajude os outros consultores a fazerem isso, eu acho que isso é uma coisa que poucas EJs fazem e que tem muito valor, tá? Dentro da BEM, a gente tem um sistema que tem um repositório de muitos arquivos. Gestão de conhecimento muito robusta. É uma gestão de conhecimento muito robusta e desde o dia 1 em que tu entra na empresa, a primeira coisa é, tu entendeu o que tem que fazer. Tá bom. Mas a pessoa que te pediu provavelmente não sabe qual é o melhor material de referência para isso. Então tu vai procurar primeiro. E aí se tu não achar, tu vai falar com ela. Mas aí já é uma questão que eu falei, de cultura. Cultura de procurar. Então a empresa estrutura isso. Promover a proatividade do membro e resolver os problemas. Exatamente. A empresa estrutura isso, então ela me dá as ferramentas e depois ela espera que eu faça o melhor com isso. E eu acho que para EJs, empresas de alta rotatividade, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, assim, em termos de, no caso, manter a empresa sempre evoluindo e não, perdi esse conhecimento e agora reconstrói. Ficar patinando, né? Exato, e como eu faço a próxima coisa. Legal. Bom, pessoal, a gente poderia ficar falando por horas e horas. Sabe como eu gosto de conversar contigo, né, Raquel? Então, poxa, e realmente acho que a gente tem também o pessoal bastante curioso, né, Fer? Perguntas muito boas. Acho que assuntos que a gente poderia conversar com muita gente que tem um conhecimento tão vasto, assim, experiência tão vasta no empresarial como alguém que trabalha na BEM. Mas nosso Nerdcast é para ser mais curtinho, né? Para ser uma pílula de conhecimento interessante para o pessoal escutar. Tudo que é bom chega ao fim. Tudo que é bom chega ao fim. Então esse episódio aqui está chegando ao fim, mas não é o fim da nossa parceria com a BEM, né? Não, Esperamos que a gente consiga nos próximos eventos, o pessoal que vai estar nos assistindo esse episódio aqui no futuro, e que encontre, se não a Raquel, outra pessoa aqui da BEM. E, enfim, né, converse com a Raquel. Até se o pessoal que está assistindo quiser conversar contigo, Raquel, como é que funciona? Qual que é o teu LinkedIn? Meu LinkedIn é Raquel Volter Martel e Volter se escreve com W, mas assim, a foto do LinkedIn é a minha cara. Acho que o LinkedIn é uma boa plataforma para fazer isso. O Instagram também é uma boa plataforma para fazer isso. Eu acho que o meu usuário é RAQW Martel. Mas eu tenho aí um tempo para verificar quem está me adicionando no Instagram um pouco maior. Acho que esse é o foco. Isso aí, é mais pessoal mesmo. Legal. Então é isso, pessoal. Agradeço então, Raquel, pela presença, pela participação aqui no Decola, pelo engajamento que a gente tem. E é isso, finalizamos mais um episódio. Fir, palavras finais. Palavras finais. Queria dar meus ilustres agradecimentos à Raquel pela excelente palestra que deu. Palestra excepcional, tratando dos temas mais complexos e complicados que nos assolam diariamente na nossa realidade de EJ. Só tenho agradecimentos, nenhuma crítica, e acho que falei tudo o que eu devia, de nada mais resta. Beleza. Pessoal, minhas palavras finais me procurem alguém da BEM, inclusive se vocês quiserem fazer treinamentos, capacitações, conversas mais específicas para o que é a realidade da EJ de vocês, a gente está sempre aberto e disponível para isso. Lindo, fantástico. Tchau, pessoal!